Hoje, Ana será obrigada a se casar com um homem que ela mal conhece. Mas o que ninguém sabe é que ele guarda segredos capazes de mudar toda a vida dela para sempre. Você está pronta para descobrir o que está por trás desse casamento? O corredor estava mergulhado em uma penumbra silenciosa, mas os passos apressados da mãe de Ana ecoavam como marteladas em seu coração. A cada aproximação, vinham também palavras envoltas em uma falsa doçura, mas carregadas de dureza. Você precisa pensar na nossa família, Ana. Este casamento é o melhor para todos nós. É a nossa chance de mudar de vida. Ana fechou os olhos por um instante, tentando conter a onda de raiva e desespero que ameaçava transbordar. Seu peito arfava, e a pergunta escapou de seus lábios como um sussurro amargo, quase inaudível. E eu? Onde fica a minha vontade nisso tudo? Mas ninguém estava ali para responder. E no fundo, ela sabia que mesmo que alguém ouvisse, não haveria resposta justa. Hoje suas emoções não importavam. O que realmente contava era o prestígio, a fortuna e a aparência de poder que aquele casamento traria à sua família. O café da manhã foi rápido, quase simbólico, mas cada momento parecia uma tortura. As conversas eram sussurros carregados de expectativa, os olhares eram afiados como facas. Ana sentia o peso de cada julgamento, cada aprovação silenciosa, como se estivesse sendo empurrada lentamente para um abismo sem fundo. A xícara de chá em suas mãos tremia levemente. O líquido quente queimava sua língua, amargo, metálico, como se refletisse o gosto da sua própria realidade. Enquanto seus pais sorriam e faziam planos, ela se sentia cada vez mais distante, como se observasse a cena de fora, presa em uma redoma de vidro. O relógio na parede, com seu tic-tac implacável, marcava a contagem regressiva para o momento que definiria seu destino. Cada segundo parecia durar uma eternidade, e o som dos ponteiros era como o rufar de tambores anunciando uma guerra que ela não tinha escolhido lutar. Quando finalmente foi chamada para se preparar, Ana caminhou até o quarto onde o vestido a esperava. A peça era impecável, branca como neve, adornada com rendas delicadas e pequenos cristais que brilhavam sob a luz suave do ambiente. Mas para Ana, aquele vestido não era símbolo de amor ou felicidade, era uma armadura pesada, feita de expectativas sufocantes e sonhos que não eram seus. Cada camada que ela vestia parecia sugar sua energia, como se o tecido carregasse o peso de séculos de tradições que aprisionavam mulheres como ela. Quando se olhou no espelho, a visão quase a fez chorar. Não via apenas uma noiva. Via uma jovem que estava prestes a ser empurrada para um mundo que não compreendia, um mundo onde precisaria lutar não apenas por sua liberdade, mas também pela própria identidade. Ela respirou fundo, tentando encontrar forças. O ar parecia denso, carregado, difícil de puxar para dentro dos pulmões. E então, no instante em que tocou a maçaneta da porta, um arrepio percorreu sua espinha. Um pressentimento sombrio tomou conta dela, como se uma voz silenciosa gritasse dentro de sua mente: cuidado! Era medo? Era intuição? Talvez os dois. Mas Ana sentia com uma certeza que a fazia tremer, que o homem que a esperava no altar não era apenas um estranho rico e poderoso. Ele escondia algo tão profundo e perigoso que poderia não apenas mudar sua vida, mas destruí-la. E a cada passo que desse a partir daquele momento, ela estaria se aproximando não apenas do casamento, mas também de um segredo que poderia virar seu mundo de cabeça para baixo. Se você estivesse no lugar de Ana, prestes a se casar com alguém que nunca viu, mas sentindo que algo terrível está prestes a acontecer, você teria coragem de fugir ou enfrentaria o destino que lhe foi imposto? Comente abaixo. O salão principal da mansão estava impecável, como se tivesse sido tirado das páginas de uma revista luxuosa. Flores brancas delicadamente dispostas em arranjos altos, lustres de cristal lançando reflexos dourados nas paredes, e uma música suave ao fundo criavam uma atmosfera quase irreal de perfeição. Mas para Ana aquele cenário não trazia beleza e sim sufocamento. Cada detalhe era um lembrete cruel de que aquela festa não era para celebrar o amor, mas sim para sacrificar sua liberdade. Ela caminhava lentamente, os saltos ecoando no piso polido, sentindo-se como uma peça central em um jogo que ela não compreendia. Cada olhar que recaía sobre ela parecia uma lâmina afiada, cortando sua segurança a cada passo. Murmúrios sussurrados a seguiam, como se todos ao redor estivessem comentando seu destino, mas ninguém tivesse coragem de lhe dizer a verdade. Foi então que o ambiente mudou. Ele entrou. Lorenzo. Sua presença era magnética. Um homem alto e elegante, vestindo um terno impecável que parecia feito sob medida para exalar poder. Mas o que mais chamava a atenção não era sua aparência, e sim a frieza que emanava dele. Era como se uma noite de inverno sem lua tivesse invadido o salão.
Seus olhos eram profundos, enigmáticos, capazes de fitar uma pessoa como se estivessem desnudando sua alma. Quando os olhares de Ana e Lorenzo se encontraram, o mundo pareceu parar. O coração dela disparou uma mistura de medo, curiosidade e algo que ela não queria ou não podia nomear. Por um instante, a respiração de Ana falhou. Ele não sorriu, não demonstrou nenhuma emoção. Era impossível decifrar o que se passava por trás daquela máscara de controle absoluto. Boa tarde, Ana, disse ele, a voz baixa e firme, carregando uma autoridade silenciosa que não precisava ser imposta. Ana engoliu em seco, a garganta seca como se tivesse engolido pó. Suas mãos tremiam discretamente, escondidas no tecido do vestido. Boa tarde, Sr. Lorenzo, respondeu, a voz quase inaudível, como se as palavras se recusassem a sair. O ambiente congelou por alguns segundos. Era como se os convidados tivessem sentido que aquele momento marcava o início de algo muito maior. Não era apenas um cumprimento formal. Era o primeiro movimento em um jogo perigoso, e Ana ainda não sabia quais eram as regras. Durante a conversa inicial, Lorenzo manteve uma postura impecável, quase ensaiada. Ele fazia perguntas sobre a infância de Ana, sobre sua família, mas suas palavras tinham um tom estratégico, quase interrogatório. Ana sentia-se como uma peça sendo analisada em um tabuleiro de xadrez. Ela respondeu com cautela, escolhendo cada palavra como se estivesse pisando em cacos de vidro. Mas enquanto falava, passou a reparar em pequenos detalhes que a maioria das pessoas jamais notaria. O modo como ele segurava o copo, a tensão quase imperceptível nos ombros, o olhar que desviava por breves segundos sempre que ela mencionava algo pessoal. Lorenzo não era apenas um homem frio. Ele era um homem que escondia algo. Quanto mais Ana o observava, mais inquieta ficava. Era impossível não sentir a presença de uma camada invisível, algo sombrio que ele fazia questão de manter oculto. Um arrepio percorreu sua espinha quando percebeu que ele estava analisando cada movimento dela também, como se a estudasse em silêncio. Por um breve momento, Ana quase esqueceu de respirar. A tensão entre eles era palpável, quase elétrica. Não havia espaço para inocência naquele encontro, apenas mistério e perigo. Quando a conversa terminou, Lorenzo inclinou levemente a cabeça em um gesto educado, mas distante, antes de se afastar. Ana permaneceu imóvel por alguns segundos, tentando processar tudo o que havia acontecido. Seu corpo estava rígido, o coração batendo descompassado. Ao se retirar discretamente para um corredor lateral, ela se apoiou na parede, sentindo as pernas vacilarem. Sua mente era um turbilhão, medo, desconfiança, curiosidade, e algo que a deixava ainda mais confusa, uma centelha de fascínio. Até aquele dia, Ana acreditava que aquele casamento seria apenas um acordo imposto por sua família. Mas, depois de olhar nos olhos de Lorenzo, ela sabia que havia muito mais em jogo. Ele não era apenas um noivo desconhecido. Ele era um homem com segredos capazes de mudar tudo, inclusive a vida dela. E no fundo, Ana tinha certeza de uma coisa: o que quer que Lorenzo estivesse escondendo, cedo ou tarde, viria à tona. Vocês acham que Lorenzo está escondendo um segredo perigoso que pode colocar Ana em risco? Ou ele é apenas um homem marcado por um passado doloroso que o tornou frio? Comentem suas teorias aqui embaixo. Ana pensava que o pior já tinha passado. O casamento, a cerimônia, os olhares frios e julgadores. Mas ela estava prestes a descobrir que aquilo era apenas o começo. Lorenzo escondia algo tão sombrio, tão perigoso, que poderia destruir não apenas a relação entre eles, mas toda a sua família. E a verdade poderia vir à tona antes mesmo da primeira noite de núpcias. O relógio na parede parecia ecoar cada batida do coração de Ana. Tic-tac, tic-tac. Ela estava sentada em uma grande mesa de mogno, em uma sala elegante, mas sufocante, iluminada por uma luz dourada que parecia destacar cada sombra ao redor. À sua frente repousava um documento grosso, com páginas e páginas cheias de letras miúdas. O assistente de Lorenzo, um homem sério e de expressão impenetrável, que ela ainda nem sabia o nome, quebrou o silêncio. Senhorita Ana, precisamos que leia com atenção antes de assinar. Sua voz era calma, mas havia um peso escondido em cada palavra. Ele colocou uma caneta prateada diante dela, como se aquilo fosse apenas uma formalidade, mas Ana sabia que não era. Com mãos trêmulas, ela folheou as primeiras páginas. Cada cláusula era como uma nova corrente se fechando em torno de sua liberdade. Regras de conduta, deveres conjugais, gestão de bens e propriedades. E por fim uma linha que a fez engasgar com o próprio ar. O segredo da família deve permanecer absoluto. A quebra desta cláusula implicará em consequências irreversíveis. Ana sentiu o sangue gelar nas veias. Segredo da família?
Murmurou para si mesma, incapaz de disfarçar o medo que crescia dentro dela. O assistente manteve o olhar firme, mas desviou levemente os olhos, como se tivesse sido pego em algo que não deveria comentar. Apenas uma precaução, senhorita Ana. É parte do acordo. Respondeu de forma evasiva. Antes que ela pudesse perguntar qualquer coisa, a porta se abriu silenciosamente. Lorenzo entrou. Sua presença preencheu a sala como uma onda fria. Ele estava impecável, como sempre, terno perfeitamente alinhado, postura impecável, expressão controlada. Mas havia algo diferente naquele momento, uma intensidade no olhar que fez Ana prender a respiração. Ele caminhou até ela devagar, cada passo calculado, como se estivesse analisando não apenas o ambiente, mas também os pensamentos dela. Ana. Sua voz era baixa, carregada de autoridade. Você entende o que está prestes a assinar? Ana engoliu em seco, tentando parecer firme, mas seu corpo tremia. Eu acho que sim, respondeu mesmo sabendo que não entendia nada. Lorenzo se inclinou levemente, apoiando uma das mãos na mesa, aproximando-se dela. Não se trata apenas de nós dois, disse com um tom enigmático. Este contrato protege algo muito maior, algo que você ainda não pode compreender. As palavras ecoaram na mente de Ana como um aviso sombrio. E se eu não quiser assinar? Ela ousou perguntar, com a voz quase inaudível. Um silêncio pesado pairou na sala. O assistente desviou o olhar, tenso. Lorenzo manteve os olhos fixos nela, frios como gelo. Então você e sua família enfrentarão consequências que eu não gostaria de ver acontecer. Falou lentamente, cada palavra como uma lâmina. Ana sentiu o coração disparar. Era como se uma armadilha estivesse se fechando ao seu redor, e ela não tinha para onde correr. Com os olhos marejados, ela pegou a caneta. Sua mão tremia tanto que quase não conseguia escrever, mas finalmente assinou. Assim que o último traço foi feito, Lorenzo se endireitou, assumindo novamente sua postura inabalável. Ele pegou o contrato, folheou rapidamente e o entregou ao assistente. Guarde isso, ordenou antes de se virar para Ana. Você fez a escolha certa, disse ele sem emoção. Mas algo em sua expressão, um leve aperto nos lábios, um olhar fugaz, revelava que aquela escolha tinha um peso para ele também. Ana, no entanto, não se sentia aliviada. Enquanto caminhava pelo longo corredor da mansão, seus pensamentos eram um turbilhão. Cada palavra dita por Lorenzo, cada detalhe do contrato, principalmente aquela cláusula sobre o segredo da família, a atormentavam. Que segredo é tão poderoso a ponto de precisar ser protegido com ameaças? Enquanto se aproximava da escadaria, algo chamou sua atenção. Do topo, ela viu Lorenzo conversando com um homem desconhecido. Ele estava sério, e o tom de voz, mesmo baixo, parecia urgente. Ana se escondeu atrás de uma coluna tentando ouvir. Ela não pode descobrir ainda. Lorenzo dizia em tom baixo, mas firme. Se souber, tudo estará perdido. Ana sentiu o coração parar por um instante. Do que ele estava falando? O que ela não podia descobrir? Naquele momento, ela percebeu que seu casamento não era apenas uma união forçada. Era uma teia de segredos, mentiras e perigos. E por mais que tivesse medo, Ana decidiu algo dentro de si. Ela descobriria a verdade, custasse o que custasse. Você acha que Lorenzo está tentando proteger Ana, ou escondendo algo que pode destruí-la? Deixe seu palpite nos comentários. Ana pensou que a primeira noite ao lado de Lorenzo seria apenas formalidades e silêncio. Mas ela não fazia ideia de que antes mesmo do amanhecer, uma verdade viria à tona, uma revelação capaz de mudar tudo para sempre. A noite caiu sobre a mansão como um manto pesado, envolvendo os jardins em sombras densas e os corredores em um silêncio quase opressivo. A lua iluminava levemente as janelas altas, criando desenhos fantasmagóricos nas paredes. Ana entrou no quarto que agora era seu, mas não parecia pertencer a ela. O espaço era impecável, cortinas de seda, lençóis brancos como neve, móveis luxuosos, e ainda assim, frio demais, quase impessoal. Cada detalhe parecia cuidadosamente calculado, assim como Lorenzo. Ela se sentou à beira da cama, o coração batendo forte, sentindo o peso de cada passo que a tinha levado até aquele momento. Seu vestido de noiva ainda estava perfeito, mas em sua mente reinava o caos. O contrato que assinara horas antes não saía de sua cabeça. As palavras de Lorenzo ecoavam como marteladas. Este contrato protege algo muito maior, algo que você ainda não pode compreender. E acima de tudo, aquela cláusula aterrorizante sobre o segredo da família. Ana não sabia se sentia medo, raiva ou algo muito mais perigoso, uma estranha atração por aquele homem tão frio, mas ao mesmo tempo magnético. Ela estava perdida em seus pensamentos quando ouviu o som baixo da maçaneta girando. A porta se abriu lentamente. Lorenzo entrou.
Sua presença dominou o ambiente como uma tempestade silenciosa. Ele não disse nada no início, apenas a observou, e isso foi suficiente para fazer o ar parecer mais denso, mais difícil de respirar. O frio da noite se misturou ao calor da ansiedade que queimava dentro de Ana. Ana, ele disse à voz baixa, quase um sussurro carregado de gravidade. Há algo que você precisa saber antes que esta noite avance. Ana se levantou devagar, as mãos suadas. O que é? Perguntou com a voz trêmula. Lorenzo se aproximou, os olhos fixos nela. Pela primeira vez, Ana viu algo diferente ali, uma emoção crua real. Foi apenas um instante. Logo depois, ele voltou à sua máscara de controle absoluto. Minha família carrega segredos. Ele fez uma pausa, como se buscasse a forma mais segura de continuar. Segredos que, se forem revelados, não destruirão apenas este casamento, mas poderão acabar com tudo que você conhece, inclusive com a sua família. Ana sentiu um arrepio correr pela espinha. Suas pernas pareciam fracas, mas ela forçou-se a permanecer firme. Que segredos são esses, Lorenzo? Perguntou, a voz vacilante. O que pode ser tão grave a ponto de nos colocar nessa situação? Lorenzo desviou o olhar por um segundo, e isso foi mais perturbador do que qualquer resposta. Não posso contar tudo agora. Ele respirou fundo, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Mas você precisa estar ciente de que, a partir do momento em que assinou aquele contrato, você se tornou parte dessa teia. Não existe volta. Ana sentiu o mundo girar. O peso das palavras dele era quase físico. Eu tenho o direito de saber, Lorenzo. Ela exclamou, finalmente deixando a emoção escapar. Você me forçou a isso, e agora espera que eu aceite viver cercada de segredos? Ele avançou um passo, ficando perigosamente perto. Não foi por escolha, Ana. A voz dele saiu mais alta, carregada de algo que parecia dor. Você acha que eu queria isso? Você acha que eu queria arrastar você para esse inferno? O silêncio que se seguiu foi sufocante. Ana, pela primeira vez, viu que por trás daquela frieza existia um homem em conflito. Havia algo mais profundo ali, algo que ele escondia não por crueldade, mas por necessidade. Ela respirou fundo, tentando controlar as próprias emoções. Então me diga pelo menos uma coisa. Sua voz saiu mais suave, quase suplicante. Existe algum perigo real para mim? Lorenzo fechou os olhos por um breve momento, como se aquela pergunta fosse uma lâmina em seu peito. Quando falou novamente, sua voz estava mais baixa, quase quebrada. Sim, mas enquanto você estiver ao meu lado, eu vou te proteger. Ana ficou sem palavras. Algo na forma como ele disse aquilo a fez sentir um frio na barriga. Não era apenas uma promessa, era quase um juramento silencioso. Antes que pudesse responder, Lorenzo se afastou levemente e foi até uma gaveta trancada. Ele pegou um pequeno envelope lacrado com cera vermelha e o colocou sobre a mesa, olhando fixamente para Ana. Este é apenas um fragmento da verdade, disse ele. Abra somente quando eu disser. Se fizer isso antes, tudo pode desmoronar. Ana olhou para o envelope como se fosse uma serpente pronta para atacar. Seu instinto gritava para pegá-lo, para descobrir o que estava sendo escondido. Mas algo na expressão de Lorenzo a fez hesitar. Ele então se aproximou novamente, seu olhar intenso cravado no dela. Confie em mim, Ana. Sua voz agora era quase um pedido. Mesmo que pareça impossível, apenas confie. Ana sentiu o coração disparar. Ela queria odiá-lo, queria gritar, mas parte de si estava inexplicavelmente conectada àquele homem e ao mistério que ele carregava. No fundo, ela sabia. Aquela noite não era apenas o início de um casamento, era o começo de um jogo perigoso, onde confiança e traição andavam lado a lado. Ana pensava que conhecia Lorenzo, mas estava prestes a descobrir que ele a colocaria em um jogo perigoso, onde cada escolha testaria não apenas seu coração, mas toda a sua coragem. O dia amanheceu devagar com uma luz pálida atravessando as cortinas pesadas da mansão. Ana acordou sentindo-se exausta, como se a noite anterior tivesse drenado todas as suas forças. As revelações de Lorenzo ainda ecoavam em sua mente, deixando marcas invisíveis que ela não sabia como apagar. Enquanto caminhava pelos corredores silenciosos, a sensação de estar sendo observada era quase sufocante. Os quadros antigos pendurados nas paredes pareciam encará-la, como se testemunhassem cada passo, cada suspiro. Aquele lugar, apesar de luxuoso e grandioso, transmitia uma estranha opressão, como se escondesse segredos em cada canto. Quando entrou na sala de estar, encontrou Lorenzo sentado à mesa, impecável como sempre. Ele fitava o horizonte através da grande janela, o semblante sério distante. Por alguns segundos, Ana pensou que ele sequer notara sua presença, até que seus olhos se encontraram de forma intensa e silenciosa.
Ana, disse ele, a voz firme, mas carregando uma suavidade inesperada. Preciso que confie em mim. Ana parou imediatamente surpresa. Seu coração acelerou, mas ela manteve a postura, erguendo o queixo. Confiar em você? Repetiu, sem conseguir esconder a incredulidade. Depois de tudo o que aconteceu ontem à noite? Lorenzo respirou fundo, o maxilar contraído. Nem tudo que fiz até agora foi para machucá-la. Suas palavras eram medidas calculadas. Existem coisas que você ainda não compreende, mas que eu revelarei no momento certo. Até lá preciso que aceite isso e que confie mesmo que pareça impossível. Ana sentiu uma mistura de raiva e frustração. Como poderia acreditar em alguém que guardava tantos segredos, que controlava cada situação com tanta frieza? Mas, ao mesmo tempo, algo nela hesitava em rejeitar completamente aquela proposta. Ela se lembrava de pequenos gestos dele, detalhes sutis que mostravam preocupação genuína, mesmo que ele nunca admitisse. Era como se, por trás daquela armadura emocional, existisse um homem que tentava protegê-la. Ela respirou fundo e respondeu, tentando manter a calma. Eu não confio em você, Lorenzo. Mas por agora vou jogar este jogo, porque sei que preciso entender quem você realmente é. Um breve sorriso, quase imperceptível, surgiu nos lábios dele. Era como se Lorenzo soubesse que naquele momento, Ana havia dado o primeiro passo dentro do labirinto que ele havia preparado. Durante o café da manhã, o silêncio predominou. Lorenzo falava pouco, mas cada palavra parecia carregada de significado. Ana começou a perceber que ele observava atentamente suas reações, como se estudasse seus pensamentos. Cada hesitação dela parecia se refletir nas mudanças sutis do comportamento dele. Era um jogo silencioso, perigoso, um duelo onde quem revelasse mais sentimentos primeiro perderia. Ao final da refeição, Lorenzo sugeriu que caminhassem pelo jardim. O ar fresco contrastava com a atmosfera densa da mansão. Entre as flores bem cuidadas e o canto distante dos pássaros, o clima parecia mais leve, mas Ana sabia que aquela paz era ilusória. Enquanto caminhavam lado a lado, Lorenzo quebrou o silêncio. Ana, começou ele, em um tom mais baixo e confidencial. Você já percebeu que nossas vidas estão interligadas de uma forma que vai muito além deste casamento? Ela parou de andar, virando-se para encará-lo. O que quer dizer com isso? Perguntou, a voz carregada de tensão. Lorenzo a fitou intensamente como se avaliasse se poderia ou não revelar mais. Existem interesses, histórias e segredos que você ainda não conhece. Cada passo que damos juntos pode nos aproximar ou nos destruir. O peso daquelas palavras fez o coração de Ana disparar. Ela percebeu que Lorenzo não estava apenas falando de negócios ou de aparências. Havia algo muito maior em jogo, algo que poderia mudar suas vidas para sempre. Você está preparada para enfrentar isso, Ana? Perguntou ele, a voz grave, quase desafiadora. Ana respirou fundo, sentindo a brisa fria no rosto. Parte dela queria fugir, abandonar aquele casamento forçado e todos os mistérios que ele carregava. Mas havia algo mais forte que o medo, a necessidade de descobrir a verdade sobre Lorenzo. Com determinação nos olhos, ela respondeu: Estou preparada, Lorenzo. Mas quero que saiba de uma coisa, eu não vou apenas seguir suas regras. Eu vou descobrir o que você esconde, mesmo que isso mude tudo entre nós. Ele a observou em silêncio por alguns segundos e então, algo em seu olhar suavizou, uma faísca quase imperceptível de respeito, ou talvez admiração. Enquanto voltavam para a mansão, Ana sentia que tinha dado mais um passo dentro do jogo perigoso que Lorenzo estava jogando. A linha entre confiança e traição estava cada vez mais tênue, e ela sabia que qualquer movimento impensado poderia custar caro. Mas havia uma certeza em seu coração: a verdade estava mais próxima do que nunca. Vocês acham que Ana deve continuar jogando o jogo de confiança de Lorenzo, ou confrontá-lo diretamente para descobrir a verdade? Comentem aqui embaixo a escolha que vocês fariam. Ana acreditava que o maior segredo de Lorenzo estava no coração dele, mas naquela noite, ela descobriria que a verdade estava escondida atrás de uma porta que ninguém ousava abrir. O dia parecia não ter fim. Depois de um café da manhã tenso, Ana passou horas tentando ocupar a mente com pequenos afazeres. Arrumou flores nos vasos, folheou livros antigos na biblioteca, caminhou pelos extensos corredores da mansão. Porém, nada conseguia silenciar os pensamentos que a atormentavam. A imagem de Lorenzo e suas palavras carregadas de mistério voltavam como ecos em sua mente, deixando-a inquieta. Cada gesto dele parecia calculado, frio e preciso. Mas por trás daquela postura controlada, Ana sentia que havia um peso invisível, algo muito maior do que negócios ou poder. Era como se Lorenzo carregasse uma prisão invisível dentro de si, e de alguma forma, ela agora fazia parte disso.
No final da tarde, enquanto o céu se tingia de tons alaranjados, Lorenzo entrou na biblioteca. Ele ficou por alguns segundos apenas observando-a em silêncio. Seus passos, quando finalmente se aproximou, eram lentos, mas firmes, como se cada movimento tivesse sido planejado. O coração de Ana acelerou, uma mistura de ansiedade e medo, pressentindo que algo importante estava prestes a acontecer. Ana, disse ele, a voz grave, mas controlada. Há algo que preciso lhe mostrar. Ana ergueu os olhos, confusa. Mostrar? O quê? Perguntou, tentando manter a voz firme. Lorenzo hesitou por um instante. Seu olhar parecia buscar forças para continuar. Uma verdade que mudará tudo o que você pensa sobre mim, e sobre este casamento. Um frio percorreu a espinha de Ana. Por um segundo, ela quis recuar, fugir daquele momento. Mas a curiosidade, aliada à necessidade de entender o homem com quem estava agora ligada para sempre, falou mais alto. Em silêncio, ela se levantou e decidiu segui-lo. Eles caminharam por um corredor estreito e pouco iluminado, onde o ar parecia mais denso. Era uma parte da mansão que Ana nunca tinha explorado. Quanto mais avançavam, mais a sensação de desconforto crescia. As paredes antigas, com portas fechadas e empoeiradas, carregavam uma energia diferente, como se guardassem segredos que o mundo exterior jamais deveria conhecer. Lorenzo parou diante de uma porta pesada, de madeira escura, adornada por entalhes antigos. O desenho parecia quase vivo à luz fraca do corredor, transmitindo uma sensação inquietante. Ele retirou uma chave do bolso interno do paletó e a segurou firme, mas não a girou de imediato. Voltou-se para Ana, o rosto sério, os olhos intensos. Depois que esta porta for aberta, não haverá volta. Tem certeza de que deseja ver o que está aqui dentro? Ana hesitou. Seus pensamentos se embaralharam. Parte dela gritava para fugir, mas a outra, movida por um impulso incontrolável, queria conhecer a verdade, custasse o que custasse. Quero saber, disse por fim, com firmeza. Prefiro a verdade a viver no escuro. Lorenzo assentiu lentamente. Então girou a chave. O clique metálico ecoou pelo corredor, quebrando o silêncio e fazendo o coração de Ana disparar. A porta rangeu quando se abriu, revelando um ambiente completamente diferente do luxo que dominava o resto da mansão. O ar lá dentro era frio e pesado, como se estivesse preso por anos. A penumbra revelava prateleiras antigas repletas de caixas, pastas e documentos empoeirados. No centro, uma mesa estava coberta por papéis espalhados, alguns amarelados pelo tempo. Havia também fotografias antigas, como fragmentos de uma história que alguém tentou esconder desesperadamente. Ana entrou devagar, quase sem respirar. Seus olhos foram atraídos por uma foto sobre a mesa. Ela a pegou com mãos trêmulas e sentiu um arrepio ao reconhecer a figura de Lorenzo, ainda muito jovem, ao lado de uma mulher que ela jamais tinha visto. A mulher sorria, mas seus olhos transmitiam algo sombrio, uma mistura de dor e segredos. Quem é ela? Ana perguntou, virando-se para ele com a foto na mão. O rosto de Lorenzo se fechou de imediato. Essa mulher, sua voz falhou por um segundo, como se dissesse algo que preferia manter enterrado. Ela é a razão pela qual nossa história começou da forma que começou. Ana sentiu o coração disparar. O que quer dizer com isso? Insistiu, dando um passo à frente. Lorenzo se aproximou, retirou a fotografia delicadamente de suas mãos e a guardou em uma pasta de couro. Ainda não posso contar tudo. Seu olhar desviou do dela, carregado de angústia. Mas saiba que esse segredo está no centro de tudo. Quando chegar o momento certo, você entenderá por que nossos destinos se cruzaram, e por que não tivemos escolha. O silêncio que se seguiu era quase sufocante. Ana sentia que havia muito mais por trás daquelas palavras, algo perigoso, capaz de mudar não apenas sua vida, mas também a forma como ela via Lorenzo. Quando saíram do cômodo e a porta voltou a ser trancada, Ana sabia que estava entrando em um jogo muito maior do que imaginara. Naquela noite, sozinha em seu quarto, ela não conseguiu dormir. A imagem da mulher desconhecida não saía de sua mente, assim como a expressão de dor no rosto de Lorenzo. E uma pergunta martelava em sua mente, roubando-lhe o sono. Lorenzo era seu inimigo, ou a única pessoa capaz de salvá-la? Ana acreditava que já conhecia o suficiente sobre Lorenzo, mas naquela noite, uma pista inesperada sobre a misteriosa mulher do passado dele viraria sua mente e seu coração, de ponta cabeça. O amanhecer trouxe uma névoa fina que cobria os jardins da mansão como um véu. Ana caminhava pela varanda lentamente, tentando organizar seus pensamentos. Por mais que respirasse fundo, a imagem do quarto secreto, com suas prateleiras cheias de documentos e, sobretudo, aquela fotografia misteriosa, não saía de sua mente. Cada detalhe parecia carregar um significado oculto,
como peças soltas de um quebra-cabeça que ela ainda não sabia montar. A sensação de que algo maior estava prestes a vir à tona fazia seu peito apertar. Quando Lorenzo entrou no ambiente, a atmosfera mudou de imediato. Havia uma seriedade intensa em seu olhar, mas por trás dela, Ana percebeu uma vulnerabilidade discreta, quase imperceptível, que a fez hesitar. Ele parou diante dela, mantendo a postura firme, e falou sem rodeios. Ana, sei que o que viu ontem não fez sentido completo, mas chegou a hora de você entender um pouco mais. Ana engoliu em seco, sentindo a mistura de curiosidade e medo crescer dentro de si. O que é? Perguntou, tentando soar firme, mas sua voz saiu mais fraca do que gostaria. Lorenzo suspirou profundamente, como se estivesse prestes a carregar o peso de anos de silêncio. Ele começou a caminhar pelo corredor, e Ana o seguiu em silêncio. Seus passos ecoavam pela mansão, criando uma tensão quase palpável. Depois de alguns instantes, ele finalmente falou. Aquela mulher na fotografia, sua voz baixou levemente, carregada de emoção. Ela foi alguém muito importante para mim. Não apenas no passado, mas, de certa forma, ela ainda influencia cada decisão que eu tomo. Ele parou por um segundo, respirando fundo antes de continuar. Ela está ligada a escolhas que precisei fazer, escolhas que afetaram minha família e, inevitavelmente, você. Ana sentiu um frio percorrer seu corpo. Cada palavra parecia um fio que a puxava mais para dentro de uma teia invisível, tecida muito antes de ela entrar na vida de Lorenzo. Havia dor em sua voz, mas também uma verdade que ele parecia lutar para revelar aos poucos. E por que isso me envolve diretamente? Ana perguntou, quebrando o silêncio com um tom que misturava raiva e medo. Lorenzo parou e se virou para encará-la. Seus olhos, intensos e sombrios, encontraram os dela. O porquê você está aqui, Ana? Sua voz soou firme, quase solene. Este casamento não aconteceu por acaso. Ele é resultado de promessas antigas, de segredos que precisam ser protegidos, mas que só poderão ser compreendidos se alguém tiver coragem de enxergar toda a verdade. As palavras dele atingiram Ana como uma onda. Ela sentiu as pernas enfraquecerem por um instante. Nada era como ela pensava. O casamento que ela acreditava ser apenas um acordo frio escondia algo muito mais profundo. Algo que unia o passado e o presente de Lorenzo a ela de uma maneira que ainda não conseguia entender. Um turbilhão de perguntas surgiu em sua mente, mas Ana percebeu que Lorenzo não estava pronto para contar tudo. Ele falava de forma cuidadosa, quase medindo cada palavra, como se temesse que qualquer revelação precipitada pudesse colocar tudo a perder. Eles continuaram andando até o jardim. O vento frio trouxe o cheiro das flores recém-molhadas pela névoa, mas para Ana, aquele cenário parecia um contraste cruel com a tempestade que se formava dentro dela. Lorenzo parou diante de uma antiga fonte de pedra e com a voz mais baixa, quase como uma confissão, disse: Ana, eu quero que confie em mim. Ele fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Sei que confiança não se exige, ela se conquista. Mas você precisa decidir se está pronta para dar esse passo. Porque a partir daqui não haverá mais espaço para dúvidas. Ana sentiu o coração disparar. Apesar de todo o mistério, algo dentro dela dizia que Lorenzo não era apenas um homem perigoso ou calculista. Ele parecia estar lutando não apenas contra forças externas, mas também contra a própria dor. E pela primeira vez ela se perguntou se ele não estava tão preso a essa história quanto ela mesma. Enquanto o silêncio se estendia entre eles, Ana percebeu que estava em uma encruzilhada emocional. Ou ela se protegeria mantendo distância e tentando descobrir tudo por conta própria, ou se aproximaria dele, arriscando o coração e talvez a própria vida. Se você estivesse no lugar de Ana, tentaria descobrir todos os segredos de Lorenzo imediatamente, mesmo correndo riscos, ou esperaria o momento certo para confiar nele? Comente sua escolha antes de continuarmos para o próximo capítulo. Ana acreditava que Lorenzo estava começando a abrir seu coração, mas naquela noite, um detalhe inesperado a faria questionar se ele era um homem digno de confiança ou um perigoso estranho. Ana tentou seguir sua rotina como se nada tivesse mudado, mas era impossível. As palavras de Lorenzo ecoavam em sua mente como uma ferida aberta. Este casamento não foi apenas coincidência. O que ele realmente queria dizer com aquilo? Seria possível que toda a sua vida tivesse sido manipulada por forças que ela desconhecia? A ideia de que seu destino havia sido traçado antes mesmo de nascer a deixava inquieta, como se estivesse presa a uma história escrita por outras mãos. Durante o café da manhã, o silêncio era sufocante. Lorenzo estava sentado à cabeceira, fingindo ler um jornal que mais parecia um escudo emocional do que uma leitura real. Ana o observava discretamente, tentando decifrar seus gestos.
O modo como ele segurava a xícara, a rigidez dos ombros, o desvio rápido do olhar quando percebia que estava sendo observado, tudo nele era um enigma. Respirando fundo, Ana decidiu quebrar o silêncio. Lorenzo, ontem você disse que nosso casamento não foi uma coincidência. O que isso significa exatamente? Ele baixou o jornal com lentidão, os olhos fixando-se nos dela com uma intensidade que fez seu coração disparar. Significa que, de alguma forma, nossas famílias estavam destinadas a se cruzar. Há laços muito mais antigos e profundos do que você imagina, Ana. Um arrepio percorreu a espinha dela. Está dizendo que meu destino já estava escrito antes mesmo de eu nascer? Questionou quase sem fôlego. Lorenzo não respondeu de imediato. Bebeu um gole de café, como se precisasse de tempo para controlar a própria voz. Às vezes o passado dita o presente de formas que não podemos evitar, disse por fim, enigmático. Ana queria insistir, mas algo em seu olhar a fez se calar. Antes que pudesse formular outra pergunta, o som apressado de passos no corredor interrompeu o momento. A governanta entrou, trazendo um envelope selado. Correspondência urgente para o senhor Lorenzo, disse ela, inclinando levemente a cabeça. Lorenzo pegou a carta e a abriu rapidamente. Enquanto lia, seu semblante mudou drasticamente. A tranquilidade aparente foi substituída por tensão e raiva contida. Num gesto brusco, ele amassou o papel, escondendo-o na mão fechada. Ana se levantou, alarmada. O que aconteceu? Ele se virou para ela, a expressão já controlada, mas ainda carregando algo sombrio. Nada que deva te preocupar. Sem dar mais explicações, ele saiu em passos firmes, dirigindo-se ao escritório. Ana, porém, não era mais a jovem passiva que havia chegado àquela mansão. Seu instinto gritava que aquela carta carregava algo importante, algo diretamente ligado aos segredos que Lorenzo tanto escondia. Movida por uma coragem que nem sabia ter, ela o seguiu silenciosamente. Parou diante da porta do escritório, que estava levemente entreaberta, e observou. Lorenzo guardava a carta dentro de uma gaveta trancada, o rosto sombrio, os músculos tensos. Ana sentiu uma mistura amarga de frustração e desejo de compreender. Ele confia em mim, mas apenas até certo ponto. Mais tarde, quando a noite caiu, Lorenzo bateu na porta do quarto de Ana. Seus olhos estavam cansados, como se carregassem um peso imenso. Quando falou, sua voz tinha uma doçura rara, contrastando com a frieza habitual. Sei que você tem dúvidas, e sei que para você eu pareço um enigma. Ele respirou fundo, aproximando-se lentamente. Mas preciso que me dê tempo. Nem tudo pode ser revelado agora. Ana o encarou, tentando decifrar a verdade por trás de suas palavras. Lorenzo, eu quero confiar em você. Sua voz falhou levemente, denunciando a emoção. Mas cada segredo que você esconde me afasta um pouco mais. Como posso acreditar em alguém que não me conta a verdade? O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Então, Lorenzo deu mais um passo na direção dela, ficando tão próximo que Ana podia sentir sua respiração suave tocando sua pele. Seus olhos ardiam de intensidade quando ele disse, quase num sussurro, porque mesmo sem saber de tudo, seu coração já sabe quem eu sou. Ele fez uma breve pausa, segurando o olhar dela com firmeza. E eu nunca faria nada para te ferir. As palavras penetraram fundo, despertando uma mistura perigosa de conforto e incerteza. O coração de Ana queria acreditar, mas sua mente, ainda marcada pela lembrança da carta misteriosa e do segredo que Lorenzo escondia, gritava para ela ter cautela. Mais tarde, sozinha na cama, Ana fechou os olhos tentando se convencer de que Lorenzo não era uma ameaça. Mas no fundo, uma verdade incômoda a assombrava. Enquanto ele continuasse escondendo aquele segredo, a confiança entre eles nunca seria plena. Ana acreditava que Lorenzo estava começando a abrir o coração, mas a carta misteriosa escondida no escritório revelaria que a verdade ainda estava muito distante. E talvez mais perigosa do que ela jamais imaginou. Ana acordou cedo, mas a noite não havia lhe trazido descanso. A lembrança da carta que Lorenzo recebeu na véspera a atormentava como uma sombra constante. Quem teria enviado aquela mensagem? E o que havia escrito para deixá-lo tão tenso a ponto de escondê-la imediatamente? Enquanto caminhava pelo quarto, sentia-se dividida entre respeitar o silêncio dele ou ceder à curiosidade que queimava dentro de si. Durante o café da manhã, Lorenzo estava ainda mais reservado do que o normal. Ele mantinha os olhos fixos no prato, evitando encará-la, e cada palavra parecia cuidadosamente escolhida. Ana decidiu não confrontá-lo naquele momento, mas em seu íntimo traçava um plano: descobrir a verdade por conta própria. Mais tarde, quando Lorenzo saiu para uma reunião, Ana viu a oportunidade perfeita. Pediu à governanta a chave do escritório, alegando que precisava pegar alguns papéis.
Sem desconfiar de nada, a mulher entregou a chave. O coração de Ana disparava enquanto ela entrava no ambiente silencioso. O cheiro de madeira antiga e couro era intenso, e a luz suave que entrava pela janela iluminava a escrivaninha onde Lorenzo havia guardado a carta. Com as mãos trêmulas, ela abriu a gaveta. O envelope estava ali, amassado, mas intacto. Respirando fundo, desdobrou o papel, seus olhos correram pelas linhas rápidas, e cada palavra parecia perfurar sua alma. O passado não fica enterrado para sempre. Mais cedo ou mais tarde, a verdade virá à tona, e ela descobrirá quem você realmente é. Pense bem antes de continuar com esse jogo, Lorenzo. Ana sentiu o mundo girar ao redor. Aquilo não era apenas um aviso, era uma ameaça direta. Mas quem teria escrito? E por que falava dela de forma tão clara? Se você também está curioso para descobrir quem está por trás dessa carta, já deixa seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos. Isso me ajuda demais a continuar trazendo histórias incríveis para vocês. Um barulho repentino fez Ana gelar. A porta do escritório se abriu com força, e Lorenzo estava ali parado, os olhos intensos misturando dor e frustração. E eu devia saber que você não resistiria, disse ele, a voz baixa, mas carregada de decepção. Ana largou a carta sobre a mesa, o peito arfando. Como você queria que eu resistisse, Lorenzo? Você esconde segredos que claramente me envolvem. Como posso confiar em você assim? Ele caminhou em direção a ela, seus passos ecoando na sala silenciosa. Eu não escondo porque quero. Escondo porque se você souber antes da hora pode se machucar. E você acha que eu já não estou machucada? Rebateu Ana, as lágrimas se acumulando nos olhos. Diga a verdade, Lorenzo. Quem escreveu essa carta? O que está escondendo de mim? Lorenzo ficou em silêncio por um momento, respirou fundo, e com a voz pesada respondeu. Essa carta é de alguém do meu passado. Alguém que sabe mais do que deveria. Ana ficou paralisada. Do seu passado? Então existe alguém que pode destruir nossas vidas? Ele desviou o olhar, incapaz de encarar a intensidade dos olhos dela. Sim, mas eu prometo que farei de tudo para te proteger, Ana. Ela recuou um passo, dividida entre medo e compaixão. Como posso acreditar em você se nem sei do que estou sendo protegida? Lorenzo aproximou-se lentamente, segurando as mãos dela com firmeza. Porque apesar de todos os segredos, o que sinto por você é real. E isso ninguém pode mudar. As palavras dele tocaram profundamente Ana. Por um instante, ela quis acreditar, mas a sombra da dúvida ainda pairava. A carta era uma ameaça concreta, e Lorenzo continuava escondendo partes cruciais da verdade. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Ana segurou a carta entre os dedos. As lágrimas borravam a tinta do papel enquanto ela repetia em pensamento. Será que Lorenzo realmente é quem diz ser? Ou estou casada com um estranho capaz de me destruir? Uma certeza, porém, crescia dentro dela. A verdade viria à tona, e quando viesse, nada mais seria como antes. E você, no lugar de Ana, o que faria? Confiaria no amor de Lorenzo mesmo diante de segredos perigosos ou se afastaria antes que fosse tarde demais? Me conte nos comentários, quero muito saber sua opinião. Ana acreditava que a ameaça vinha de longe, mas naquela noite, um visitante inesperado mostraria que o perigo estava muito mais perto do que ela jamais imaginou. A noite caiu sobre a mansão, envolvendo-a em uma atmosfera pesada, quase sufocante. Ana não conseguiu jantar. A carta ainda queimava em suas mãos, como se as palavras fossem vivas e sussurrassem promessas de dor. Lorenzo estava no escritório, trancado novamente, e o silêncio entre eles parecia um abismo impossível de atravessar. Ana caminhava de um lado para o outro em seu quarto, a mente cheia de perguntas sem respostas. Quem era essa pessoa do passado de Lorenzo? O que ela sabia que poderia destruir suas vidas? Será que Lorenzo está me protegendo ou me enganando? Pensou, sentindo uma pontada no peito. De repente, um som ecoou pela casa, batidas fortes na porta principal. Ana parou imediatamente, o coração disparando. Não era comum receberem visitas àquela hora. Ela foi até a janela, tentando ver quem estava lá embaixo, mas a escuridão impedia qualquer visão clara. As batidas se repetiram, agora mais intensas. Lorenzo! Ana gritou, mas a voz falhou. Alguém está na porta. O barulho cessou. Um silêncio absoluto tomou conta do ambiente, tornando tudo ainda mais ameaçador. Segundos depois, passos firmes ecoaram no corredor. Lorenzo apareceu, o rosto tenso, como se já soubesse o que estava acontecendo. E fique aqui, Ana. Não desça. A voz dele era firme, mas havia um medo oculto em seu olhar. Não, Lorenzo. Ana segurou o braço dele, desesperada. Você está escondendo coisas de mim. Não me deixe no escuro de novo.
Ele hesitou por um instante, os olhos fixos nos dela, mas então se soltou com delicadeza. Confie em mim, por favor. E antes que ela pudesse responder, desapareceu escada abaixo. Ana, é claro, não obedeceu. Silenciosamente desceu alguns degraus, posicionando-se onde podia ver sem ser vista. A porta se abriu com um rangido longo e agudo. Do lado de fora, um homem alto de sobretudo escuro entrou com passos calculados. O rosto estava parcialmente coberto por um chapéu, mas havia algo na postura dele que transmitia ameaça pura. Então é verdade, disse o homem a voz baixa e gélida. Você se casou com ela. Lorenzo fechou a porta atrás de si, mantendo-se firme, mas Ana percebeu como ele estava tenso. Não ouse trazer o nome dela para esta casa, respondeu Lorenzo, em um tom que Ana nunca tinha ouvido antes, frio, quase perigoso. Ana sentiu o estômago revirar. De quem eles estão falando? De mim? Da mulher da fotografia? Ou de outra pessoa ainda mais misteriosa? O estranho caminhou lentamente pela sala, os olhos analisando cada detalhe. Você achou mesmo que poderia enterrar o passado, Lorenzo? Disse ele, sorrindo de forma sombria. Nada fica enterrado para sempre. Este assunto não diz respeito a você, Lorenzo rebateu, a voz firme, mas os punhos cerrados denunciavam sua fúria contida. Ana percebeu que aquele homem sabia algo muito perigoso. Talvez fosse o autor da carta. Talvez fosse ainda pior. De repente, o estranho ergueu a voz. Ela não sabe, não é? Ele riu de forma debochada. Pobre Ana, tão inocente, tão alheia ao jogo em que foi jogada. O nome de Ana ecoou pela sala, cortando o ar como uma lâmina. O coração dela quase parou. Lorenzo se moveu rapidamente, aproximando-se do homem. Cale-se! Gritou, a máscara de controle finalmente caindo. Se você tocar no nome dela mais uma vez, eu juro que... Mas o homem apenas sorriu, desafiador. Você pode tentar me impedir, Lorenzo, mas a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E quando ela souber, não haverá volta. Ana recuou um passo, a mente em turbilhão. A verdade, ele está falando sobre mim, sobre o nosso casamento. Ela não conseguiu se conter. Com o coração martelando, saiu de seu esconderijo e entrou na sala. Eu quero saber o que está acontecendo. Gritou a voz carregada de medo e raiva. Quem é você? E do que exatamente estão falando? Lorenzo se virou rapidamente, os olhos arregalados ao vê-la ali. Ana, não. Eu disse para você ficar no quarto. E eu disse que não suporto mais ser tratada como uma estranha na minha própria vida. Ela rebateu, as lágrimas já escorrendo pelo rosto. Vocês dois vão me contar tudo agora. O homem misterioso a encarou com um sorriso enigmático. Ah, então está é a famosa Ana, disse, quase em tom de deboche. Ela merece saber, Lorenzo. Ela merece ouvir de mim a verdade que você nunca teve coragem de contar. Lorenzo avançou em direção a ele, a voz transbordando desespero. Não ouse. Se você disser uma palavra, você vai me matar? O homem interrompeu, rindo sombriamente. Faça isso e ela nunca vai te perdoar. Ana olhava de um para o outro, perdida, como se estivesse presa em um pesadelo. Lorenzo, por favor, sua voz saiu fraca. Eu preciso saber. Quem ele é? O que ele está falando? Lorenzo fechou os olhos por um instante, respirando profundamente, como se estivesse prestes a tomar a decisão mais difícil de sua vida. Quando abriu os olhos novamente, estavam cheios de dor. Ana, começou ele, a voz quase quebrando. Ele é meu irmão. E é por causa dele que nosso casamento nunca foi apenas um acordo. Foi uma escolha forçada para salvar você. As palavras caíram sobre Ana como um raio. O chão pareceu sumir sob seus pés. Seu irmão? Ela sussurrou, chocada. O Lorenzo, o que você está dizendo? Salvar, de quê? O homem misterioso sorriu, satisfeito por finalmente ver a confusão tomar conta do rosto dela. Ah, Lorenzo, você sempre foi tão nobre. Mas agora ela sabe que você a enganou. A única pergunta é, será que ela vai te perdoar quando souber toda a verdade? Ana sentiu as pernas fraquejarem. Sua vida inteira parecia uma mentira. E pela primeira vez ela se perguntou se Lorenzo era um herói ou apenas mais um vilão em sua história. E você, se estivesse no lugar de Ana, acreditaria em Lorenzo depois de descobrir que ele tem um irmão envolvido nesse mistério? Ou se afastaria antes que fosse tarde demais? Comente sua opinião aqui embaixo. Ana pensava que já tinha ouvido a revelação mais impactante de sua vida. Mas as próximas palavras de Lorenzo e de seu irmão mostrariam que o verdadeiro jogo de mentiras estava apenas começando. O silêncio na sala era ensurdecedor. O vento lá fora batia nas janelas, fazendo as cortinas balançarem como se até a casa pressentisse o caos que estava prestes a acontecer.
Ana olhava para Lorenzo, o coração disparado, enquanto tentava processar o que ele acabara de dizer. Irmão, casamento forçado, salvar-me? O que tudo isso significa? O Lorenzo me explica agora. Exigiu, a voz embargada, mas firme. Você me deve a verdade ou eu vou embora desta casa e nunca mais volto. O homem misterioso sorriu, um sorriso frio e calculista, aproveitando-se da dor dela. A Ana, disse ele, caminhando lentamente em sua direção, como um predador que cerca sua presa. Você merece saber de tudo, porque Lorenzo nunca teve coragem de contar. Lorenzo se colocou imediatamente entre eles, protegendo Ana com o próprio corpo. Nem mais uma palavra, Gabriel. Rugiu sua voz carregada de fúria. Este não é o momento. Ana arregalou os olhos. Gabriel? Repetiu, chocada. Então esse é o seu nome? Gabriel inclinou levemente a cabeça, como quem se diverte com o caos que provoca. Sim, Ana. Sou Gabriel, o irmão mais velho de Lorenzo. Ele lançou um olhar sarcástico para Lorenzo. O filho perfeito que nossa família nunca quis reconhecer. As mãos de Lorenzo tremiam, mas ele manteve-se firme. Você não entende, Ana. Gabriel, ele sempre foi perigoso. Eu fiz tudo isso para te proteger dele. Ana sentiu a respiração falhar. Me proteger? De que, Lorenzo? O que Gabriel poderia fazer comigo? Gabriel riu, um som amargo que ecoou pela sala. Você realmente acredita nessa história, Ana? Disse ele se aproximando mais um passo. Lorenzo gosta de se pintar como herói, mas na verdade ele é tão culpado quanto eu. E cala a boca. Lorenzo gritou, perdendo completamente o controle. Você não vai envenenar a mente dela com suas mentiras. Ana, porém, não se moveu. Sua voz saiu firme, apesar das lágrimas que já se acumulavam em seus olhos. Lorenzo, chega. Eu não posso mais viver nessa escuridão. Se você não me contar tudo agora, vou acreditar no que Gabriel disser. Eu preciso saber quem eu realmente sou nessa história. Lorenzo respirou fundo, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Ana, disse ele, a voz baixa carregada de dor. Nosso casamento foi arranjado porque a sua família estava em perigo. Você estava em perigo. Gabriel fez ameaças, e eu aceitei me casar com você para te proteger. Ana ficou estática sem ar. A minha família? Sussurrou. Mas por quê? Antes que Lorenzo pudesse responder, Gabriel interrompeu, com um brilho cruel nos olhos. Porque seu pai deve algo à nossa família, Ana. Algo muito valioso. Ele se aproximou ainda mais, e sua voz soou como veneno. E você, minha querida, foi a moeda de troca. Ana sentiu o chão sumir sob seus pés. Moeda de troca. Meu casamento foi uma barganha? Ela recuou, olhando de Lorenzo para Gabriel em completo desespero. Lorenzo, isso é verdade? Eu fui obrigada a me casar para pagar uma dívida? Lorenzo tentou se aproximar, mas ela ergueu a mão, impedindo-o. Não se aproxime! Gritou, a dor transbordando em sua voz. Você prometeu me proteger, mas pelo jeito você estava apenas me usando. Lorenzo caiu de joelhos diante dela, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Não, Ana. Eu juro que não. E implorou. No início sim, tudo começou como um acordo, mas eu te amo, Ana. Eu te amo de verdade, e faria qualquer coisa para te proteger, até mesmo enfrentar o meu próprio irmão. Gabriel deu uma risada amarga. Que cena patética, Lorenzo. Você acha mesmo que ela vai acreditar em você depois disso? Ele olhou diretamente para Ana, com um sorriso perverso. Quer saber o que ele não contou? Seu pai não foi apenas um devedor. Ele foi responsável por uma tragédia que destruiu parte da nossa família. E Lorenzo sempre soube disso. Ana ofegou o coração despedaçado. Lorenzo, isso é verdade? Lorenzo fechou os olhos, a dor estampada em seu semblante. Ana, por favor, me escuta, eu ia te contar no momento certo, mas não assim, não desse jeito. O momento certo? Ela gritou, a voz quebrando. Você me tirou a chance de escolher, Lorenzo. Você me obrigou a viver uma mentira. Ela correu em direção à escada, as lágrimas turvando sua visão. E Ana, não vai embora. Lorenzo suplicou, correndo atrás dela. Mas Ana não olhou para trás. Quando finalmente alcançou o quarto, trancou a porta e deslizou até o chão, chorando desesperadamente. Eu me casei com um homem que diz me amar, mas que construiu o nosso relacionamento sobre segredos e mentiras, e agora não sei se posso continuar. Enquanto isso, na sala, Gabriel se aproximava de Lorenzo com um sorriso vitorioso. Você está perdendo, irmãozinho. Ela nunca mais vai te olhar da mesma forma. Você não entende nada sobre amor, Gabriel. Lorenzo rebateu, os olhos ardendo de raiva. Eu vou reconquistar a confiança dela, mesmo que isso me custe tudo. Gabriel riu, virando-se para sair.
Vamos ver quanto tempo você consegue manter essa promessa, antes que a verdade completa destrua vocês dois. Se você estivesse no lugar de Ana, conseguiria perdoar Lorenzo depois de descobrir que ele escondeu tanto sobre o casamento? Ou partiria para sempre? Me conte nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Ana acreditava que a dor da traição era o pior que poderia enfrentar, mas naquela noite, uma revelação ainda mais sombria iria mostrar que o verdadeiro inimigo não estava apenas no passado. Ele estava prestes a destruir seu presente e seu futuro. Ana passou a noite em claro. Sentada no chão do quarto, com os joelhos abraçados, ela olhava fixamente para a aliança em seu dedo. Quantas promessas quebradas cabem em um simples anel? Lorenzo dizia me amar, mas também dizia querer me proteger. E ainda assim, ele foi a pessoa que mais me feriu. As primeiras luzes da manhã entravam pela janela quando ela ouviu passos do lado de fora. Lorenzo estava ali mais uma vez tentando falar com ela. Ana, por favor, abre a porta. A voz dele estava rouca, carregada de emoção. Eu sei que você está magoada, mas me deixa explicar tudo. Eu juro que vou contar a verdade, toda a verdade desta vez. Ana respirou fundo, sentindo o coração se despedaçar. Lorenzo, eu não consigo te ouvir agora. Sua voz saiu fraca, mas firme. Cada palavra sua parece uma faca me cortando. Por favor, me dá um tempo. Do outro lado da porta, Lorenzo encostou a testa na madeira fria. Eu não vou desistir de você, Ana. A voz dele quebrou. Você é a mulher da minha vida e eu vou lutar por nós, mesmo que eu tenha que enfrentar o mundo inteiro e o meu irmão. Essas últimas palavras fizeram Ana estremecer. O irmão dele, Gabriel. Só de lembrar daquele olhar gelado, eu sinto medo. Mas também, algo me diz que ele não apareceu por acaso. Enquanto Ana tentava lidar com seus sentimentos, Gabriel já estava agindo. Num quarto escuro, ele falava ao telefone com alguém cujo rosto não era visível. A primeira parte do plano deu certo, disse ele com um sorriso frio. E Ana está completamente em choque e Lorenzo está desesperado. Ele fez uma pausa, ouvindo a resposta do outro lado. Não, ainda não é hora de revelar tudo. Primeiro, precisamos destruí-los emocionalmente. Quando Ana estiver sozinha sem confiar em ninguém, ela fará exatamente o que eu quero. O homem do outro lado da linha perguntou algo e Gabriel riu com uma risada assustadora. Não se preocupe, vou cuidar pessoalmente de Lorenzo. Ele acha que pode me enfrentar, mas ele sempre foi o mais fraco da família. Quando desligou, Gabriel pegou uma pequena caixa de madeira sobre a mesa. Dentro dela havia fotografias antigas, algumas rasgadas, outras manchadas de sangue seco. Ele segurou uma foto onde Lorenzo aparecia ainda jovem, ao lado de um homem idoso, o pai dele. Você sempre foi o filho perfeito, não é, Lorenzo? Murmurou, seus olhos brilhando de rancor. Mas agora, finalmente, eu vou te tirar tudo, assim como você tirou de mim. Mais tarde, Lorenzo finalmente saiu de casa para resolver alguns negócios da família. Ana aproveitou para descer até a sala. Precisava respirar, pensar, tentar entender como sua vida tinha se transformado em um pesadelo. Mas ao chegar, encontrou Gabriel sentado em uma poltrona, como se estivesse esperando por ela. O coração dela disparou. O que você está fazendo aqui? Perguntou, recuando instintivamente. Gabriel sorriu calmo, perigoso. Só queria conversar. Você merece saber algumas verdades que Lorenzo nunca vai te contar. Eu não quero ouvir suas mentiras. Ana rebateu, tentando soar firme. Ele se aproximou lentamente e Ana percebeu que havia algo em suas mãos, uma pasta cheia de documentos. E isso aqui, Ana, é a prova de que você nunca foi apenas uma vítima inocente. Ele jogou a pasta sobre a mesa. Algumas folhas se espalharam, revelando contratos, fotos e uma certidão antiga. Ana arregalou os olhos. O que? O que é isso? Gabriel inclinou-se para ela, sua voz baixa e venenosa. Seu pai não só devia dinheiro à nossa família, como também traiu a confiança deles de uma forma que custou vidas. Ele se endireitou, cruzando os braços. E Lorenzo sempre soube. Ele se casou com você não só para te proteger, mas para garantir que você nunca descobrisse o que realmente aconteceu. As pernas de Ana ficaram bombas. Isso não pode ser verdade, sussurrou, as lágrimas já escorrendo. Ah, mas é, Gabriel se aproximou ainda mais. E sabe o que é pior? Se você ficar com Lorenzo, vai acabar sendo destruída junto com ele. Ele se inclinou até ficar perto do ouvido dela e murmurou. Mas se você se afastar, eu posso garantir a sua segurança. Pense nisso, Ana. Antes que ela pudesse responder, Lorenzo entrou pela porta da frente e congelou ao ver a cena. Gabriel. Rugiu, correndo até eles. Afaste-se dela agora. Gabriel sorriu provocador. Ah, irmãozinho sempre tão protetor. Pena que você nunca contou a ela a história completa.
Lorenzo empurrou Gabriel para longe, protegendo Ana atrás de si. E Ana, não acredite nele. E implorou. Ele está tentando nos separar. Gabriel riu alto. Nos separar? Lorenzo, eu nem preciso tentar. Você fez isso sozinho quando decidiu mentir para ela desde o primeiro dia. Ana olhou para Lorenzo, o peito em frangalhos. Lorenzo, por favor, me diga que isso é mentira. Me diga que eu não sou apenas uma peça no seu jogo. Lorenzo segurou o rosto dela com as duas mãos, desesperado. Ana, eu te amo. Tudo que fiz foi para te proteger. Eu juro pela minha vida. Mas antes que pudesse explicar, Gabriel sacou um envelope vermelho e o jogou aos pés de Ana. Então explica isso, Lorenzo. O tom dele era puro veneno. A prova definitiva de quem você realmente é. Ana pegou o envelope com as mãos trêmulas e quando o abriu, encontrou uma foto chocante. Lorenzo ao lado do homem que ela sempre acreditou ser seu pai. Mas em uma situação que parecia extremamente comprometedora. No verso havia uma única frase escrita à mão. Tudo começou com eles. E vai terminar com você. O mundo de Ana desmoronou. Ela olhou para Lorenzo, traída, devastada. Eu não posso mais, balbuciou, antes de sair correndo pela porta. Lorenzo tentou ir atrás dela, mas Gabriel o segurou pelo braço. Agora ela está comigo, irmão. Seus olhos brilhavam de malícia. E você nunca mais vai vê-la, a não ser que esteja disposto a pagar o preço final. Lorenzo se virou lentamente, os punhos cerrados, o ódio queimando em suas veias. Você não vai tocá-la, Gabriel. Sua voz estava baixa, mortal. Eu vou acabar com você antes que isso aconteça. Gabriel apenas sorriu. Vamos ver quem vence esse jogo. Lorenzo. Mas lembre-se, eu sempre fui o mais inteligente. Ana corre pela estrada, perdida, sem saber para onde ir. A chuva começa a cair, misturando-se às suas lágrimas. Em quem eu posso confiar agora? Em ninguém. Talvez o melhor seja desaparecer, antes que esse segredo destrua a mim também. Enquanto isso, Gabriel observa de longe, dentro de um carro preto, com um sorriso satisfeito. Corra, Ana, corra. Quanto mais você foge, mais fácil será para mim te capturar no final. Você acha que Gabriel está dizendo a verdade sobre Lorenzo ou ele está apenas manipulando Ana para destruí-los? Comente aqui embaixo. Você confia em Lorenzo ou acredita em Gabriel? Ana acreditava que seu coração não poderia suportar mais dor, mas naquela noite, uma revelação inesperada mostraria que o amor verdadeiro pode sobreviver até mesmo às mentiras mais sombrias, se ela tiver coragem de acreditar. A chuva caía torrencialmente enquanto Ana corria pela estrada deserta, os sapatos encharcados e o vestido grudado ao corpo. Cada passo era movido pelo desespero, não apenas de escapar de Lorenzo, mas de fugir da própria dor. Nada do que vivi foi real? Lorenzo me amou algum dia? Ou tudo não passou de um jogo cruel? De repente, os faróis de um carro iluminaram a estrada. Ana, ofegante, se virou. Era Gabriel. O carro preto parou bruscamente, e ele desceu com um guarda-chuva, aproximando-se com aquele sorriso frio que sempre a arrepiava. E Ana, sua voz era calma, quase doce. Você não precisa sofrer mais. Venha comigo. Eu posso te proteger, te dar uma nova vida, longe das mentiras do meu irmão. Ana recuou, o coração batendo descompassado. Você está mentindo. Gritou, as lágrimas se misturando à chuva. Tudo que você fez foi me confundir e me machucar. Gabriel suspirou como se tivesse pena. Ah, Ana, eu só te mostrei a verdade. Lorenzo sempre foi um jogador. Ele nunca te contou que seu pai traiu a nossa família, não é? Que o casamento de vocês foi apenas uma forma de manter você sob controle. Ana engoliu em seco, mas antes que pudesse responder, uma voz poderosa ecoou na estrada. Chega, Gabriel. Os dois se viraram. Lorenzo estava ali, ensopado pela chuva com os olhos em chamas. Ele caminhava decidido, como se nada mais importasse. Afaste-se dela agora, Gabriel. Sua voz era firme, ameaçadora. Gabriel riu sarcástico. Ah, irmãozinho, sempre tão dramático. Você chegou tarde demais. Ela já sabe quem você é. Lorenzo olhou para Ana, a dor estampada no rosto dele. Ana, eu sei que você está magoada. Sei que eu errei ao esconder a verdade, mas eu te juro, tudo o que fiz foi para te proteger. Ele deu um passo em direção a ela. Eu nunca joguei com seus sentimentos. Eu te amo. Desde o primeiro dia. Ana balançou a cabeça em conflito. Lorenzo, e essa foto? Esse envelope vermelho? Gabriel disse que meu pai, que ele foi responsável por tudo. Lorenzo respirou fundo, encarando o irmão. Está na hora de acabar com essa mentira, Gabriel. Ele puxou algo do bolso do casaco, uma carta antiga, protegida por plástico. Ana, disse ele, entregando a carta a ela. Essa é a verdade que eu escondi. Seu pai não foi o traidor.
Ele foi uma vítima, assim como nós. Com as mãos trêmulas, Ana abriu a carta. Era a caligrafia de seu pai, escrita pouco antes de morrer. Querida filha, se você estiver lendo isto, significa que algo terrível aconteceu. Eu fui enganado. O verdadeiro traidor é alguém próximo, alguém que deseja destruir nossa família para assumir o controle de tudo. Proteja-se. Confie em Lorenzo. Ele é a única pessoa que pode te salvar. Ana ficou sem ar. As palavras giravam em sua mente. Ela ergueu os olhos para Gabriel, horrorizada. E isso significa que o verdadeiro traidor é você. Gabriel sorriu cínico. E finalmente a peça final do jogo cai. Ele deu um passo à frente, os olhos cheios de ódio. Sim, fui eu. Sempre fui eu. O filho esquecido, o que nunca recebeu nada além de migalhas enquanto Lorenzo era o perfeito herdeiro. Sua voz se transformou em um grito. Eu destruí seu pai, Lorenzo. Fiz com que ele fosse acusado injustamente e agora, vou destruir você também. Ana se colocou na frente de Lorenzo, mesmo tremendo de medo. Eu não vou deixar você fazer isso. Saia da frente, Ana. Rugiu Gabriel. Você não entende o que está defendendo. Lorenzo a segurou pelos ombros. Ana, confia em mim. Eu preciso terminar isso agora. Gabriel sacou uma arma de dentro do casaco. Ana gritou e Lorenzo instintivamente a protegeu com o corpo. Gabriel, por favor. Lorenzo implorou. Nós somos irmãos. Não precisa acabar assim. Mas Gabriel já havia cruzado a linha da loucura. Se eu não posso ter a felicidade que você roubou de mim, ninguém pode. No momento em que ele puxou o gatilho, um tiro ecoou na noite, mas não veio da arma de Gabriel. Um segurança da família que havia seguido Lorenzo apareceu por trás e disparou primeiro, acertando o braço de Gabriel, que caiu, gritando de dor. A arma escorregou pela lama. Lorenzo correu até o irmão, segurando-o enquanto ele sangrava. O porquê, Gabriel? Sussurrou, lágrimas misturando-se à chuva. Você podia ter tudo, família, amor, paz. Gabriel riu fraco, amargo. Porque eu nunca tive você. E então desmaiou, sendo levado pelos seguranças. Com Gabriel neutralizado, Ana finalmente se virou para Lorenzo. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas agora, lágrimas de alívio. Você arriscou a sua vida por mim, disse ela, a voz embargada. Lorenzo se aproximou lentamente, o coração na mão. Eu teria dado minha vida por você, Ana. Desde o primeiro dia eu só quis te proteger, mas fui covarde por não confiar em você com a verdade. Ele segurou as mãos dela. Eu te amo. Não como parte de um acordo, não por dever, mas porque você é a mulher que mudou minha vida. Ana chorou, finalmente deixando todo o peso se dissolver. Eu também te amo, Lorenzo. Sempre amei. Só estava com medo, medo de acreditar em nós. Lorenzo sorriu, emocionado. Então vamos recomeçar. Sem segredos, sem mentiras. Só nós dois. Eles se beijaram sob a chuva, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido, selando um amor que sobreviveu à dor, às mentiras e à traição. O amor verdadeiro não é perfeito. Ele enfrenta tempestades, enfrenta mentiras, mas no fim, sempre encontra um jeito de brilhar. Ana e Lorenzo provaram que mesmo nas circunstâncias mais sombrias, o amor pode vencer tudo. Se você gostou dessa história cheia de reviravoltas, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes. E agora, clique no vídeo que está aparecendo na tela para continuar se emocionando com outra narrativa incrível.